Questão 44, prova branca, 42 verde, 41 amarela, 43 azul. Em uma situação hipotética, considere que a empresa, sociedade empresária ampla, possui 60% de ações da sociedade empresária SIGA. Tais empresas apresentam seus balanços em reais para fins de consolidação conforme a seguir. E aí tem um balanço patrimonial com 6 colunas. Então, a gente tem uma coluna com as contas, uma coluna para a sociedade ampla, uma coluna para a sociedade SIGA, depois mais uma coluna que é a do passivo e patrimônio líquido, e no final uma coluna para a ampla e uma coluna para a SIGA. Isso para quem precisa de legenda. Eu não vou ler conta por conta, porque eu acho que vai ficar bem viável, né, pra gente ler todos esses valores. Enfim, me perdoem, caso precisem, peguem o arquivo que tá disponível, tá, para vocês baixarem a prova. Tem um link aí na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você for aluno, ele tá na primeira parte do vídeo, tem nos anexos da primeira parte, tá? Bom, aí ele continua aí, né? De acordo com as informações apresentadas anteriormente, sabendo que a sociedade empresária ampla não tem outros investimentos e ainda não houve lucro não realizado nas transações entre as duas empresas, assinale a alternativa que contém o valor do ativo não circulante consolidado. Entende que é o valor do ativo não circulante e consolidado, né? Porque é uma questão de demonstrações consolidadas. Letra A, 144 mil reais. B, 145 mil reais. C, voltando aqui, tá? Porque eu percebi que eu mostrei tudo aqui com a câmera, né? Então, pessoal, aí tá o balanço, tá? Sem a câmera cortando. Então, de acordo com as informações apresentadas anteriormente, sabendo que a sociedade empresária ampla não tem outros investimentos e ainda não houve lucro não realizado nas transações entre as duas empresas, assinale a alternativa que contém o valor do ativo não consolidado, do ativo não circulante consolidado. Então, a questão que pede aí o ativo não circulante consolidado. Letra A, 144 mil reais. B, 145 mil reais. C, 199 mil reais. D, 189 mil reais. 289 mil reais, desculpa. Então, ele está pedindo para a gente o ativo não circulante consolidado. A gente vai precisar fazer a consolidação dessas duas empresas. No enunciado, ele diz que a ampla possui uma participação de 60% na companhia SIGA. E é só o tipo de participação, tá? Ele não tem mais nenhuma situação. Ele fala aqui também que a ampla não tem outros investimentos e ainda não houve lucro não realizado nas transações entre as duas empresas. Então, a gente vai precisar fazer a consolidação das duas demonstrações. E a consolidação nada mais é do que tornar as duas empresas, na demonstração como se fosse um grupo só, né? Esse é o tipo de consolidação, esse é o formato de se fazer a consolidação. Aqui, como ele disse, a gente só tem a participação da ampla na SIGA. Então, a ampla tem uma participação de 60% na SIGA. Isso representa que, lá no balanço patrimonial da ampla, a gente tem aqui uma participação incontrolada de 54 mil reais. Essa participação diz respeito ao patrimônio líquido da SIGA. E a gente vai precisar fazer essa eliminação na hora de poder fazer a consolidação. Por quê? Porque uma está contida na outra. E quando a gente for agrupar esses valores das duas empresas como se fosse uma só, formando um grupo, né, na demonstração contábil, vai aparecer para a gente como um grupo. Se a gente deixar esses valores aqui, onde uma está contida na outra, ou com alguma situação, por exemplo, uma deve à outra, uma comprou da outra, enfim, uma investiu na outra, como é o que está acontecendo aqui, a gente vai ter uma situação duplicada, porque uma já está contida na outra
antes da consolidação. Então, essas eliminações que a gente precisa fazer na consolidação, nada mais é do que isso. A gente vai eliminar esses campos que são condizentes entre as duas ou mais entidades. Aqui no nosso caso, a gente tem uma participação incontrolada. Se a controladora indicou no balanço que a participação na controlada vale R$54 mil, quer dizer que esses R$54 mil estão contidos no patrimônio líquido da controlada, que é a SIGA. E aí a gente vai fazer o que então? A gente vai simplesmente tirar esses valores. Então, eliminamos esses valores e a gente vai somar o saldo, né? O saldo na demonstração consolidada. Então, aqui nesse item aqui a gente tem a demonstração consolidada, é o nosso balanço consolidado. O que a gente tem então? A gente somou os valores do ativo. Então, lá no caixa equivalentes, conta por conta, a gente somou os dois valores, tá? Por exemplo, aqui, ativo circulante, 80 mais 64, então consolidado ficou 144 mil. Caixa equivalente caixa, 25 mil mais 15 mil, ficou um saldo de 40 mil, esse é o balanço consolidado. E a gente fez isso conta por conta. Quando chegou em investimentos, que temos aí a participação incontrolada, a gente deixou zerado. Por quê? Porque a gente já abateu esse valor aqui no patrimônio líquido. E aí, como que a gente vai fazer para poder entender como que vai ficar o saldo do patrimônio líquido? Porque aqui a gente vai ter que tirar esse valor dos R$54 mil, que é o nosso investimento, né? Que já tá lá na Ampla. Então, aqui a gente vai somar 144 mais os 90 mil, né? Deixa eu apagar aqui, mais 90 mil, menos a participação dos 54 mil, tá? Vai dar um valor aqui de 180 mil reais. Então, foi isso que nós fizemos e é assim que é a consolidação. Nada mais é do que você fazer um agrupamento das contas com os mesmos nomes, enfim. Se não tiver o mesmo nome, você vai acrescentar aqui, né? Ou, sei lá, dentro do ativo, você vai acrescentar a conta. Mas a gente precisa lembrar de fazer o ponto principal da consolidação, isso é você eliminar os itens onde um está presente, a controladora está presente na controlada ou a controlada está presente na controladora. Esses itens precisam ser eliminados, tá? E aí, o gabarito vai ser, porque ele tá pedindo aqui pra gente o valor do ativo não circulante, né? Então, aqui a gente ficou então com os saldos, deixa eu passar, né? Ativo circulante, 144 mil reais. Ativo não circulante, 145 mil reais. Passivo circulante, 44 mil reais. E passivo não circulante, 65 mil reais. Patrimônio líquido, 180 mil reais. Então, o valor do ativo não circulante é 145 mil reais. Gabarito, letra B, de bola. E aqui eu deixei aqui descrito como que a gente fez com patrimônio líquido consolidado, tá? Questão 45, prova branca, 46 verde, 46 amarela, 46 azul. Antônio Pedro, auditor contábil experiente, extremamente sistemático e correto na execução de seus trabalhos, foi contratado para auditar as demonstrações contábeis de um grupo econômico composto por 3 empresas: Arvoré, controladora, Blore, controlada e Conf, controlada. Examinando a documentação disponibilizada a exames, Antônio Pedro registrou as seguintes observações. A empresa Arvoré possui 100% das participações societárias das empresas controladas. E as demonstrações do resultado das 3 empresas de forma individualizada estavam corretamente elaboradas e apresentaram os seguintes resultados. Então, nós temos aqui uma demonstração do resultado do exercício para as 3 empresas, tá? Nós temos uma tabela com 4 colunas. A primeira coluna tem as contas, a segunda coluna os valores da Arvoré, a terceira coluna com os valores da Blore e a quarta coluna com os valores da Conf. Então, nós temos o lucro bruto. Eu vou passar por empresa, tá? Então, lucro bruto da Arvoré, R$ 30.450. Despesas e receitas operacionais,
negativo em R$4.000. Despesas gerais e administrativas, negativo em R$11.010. Resultado de equivalência patrimonial, R$6.500. Resultado financeiro, R$510. Lucro líquido do período, R$26.450. Na BLOI, lucro bruto, R$5.500. Despesas e receitas operacionais, negativo de R$500. Despesas gerais e administrativas, negativa de R$540. E aí, deixa eu fazer uma marcação aqui no meu material, porque eu esqueci de um 0 aqui. E aí, depois, se você estiver assistindo, você pode baixar o arquivo corrigido, tá? Porque tá faltando um 0 aqui, ó. R$510. Resultado de equivalência patrimonial, 0. Resultado financeiro, R$10. Lucro líquido do exercício, R$5.000. Na CONF, lucro bruto, R$1.650. Despesas, receitas operacionais, R$150 negativo. Despesas gerais e administrativas, R$160 negativo. Resultado de equivalência patrimonial, R$0. Resultado financeiro, R$10. Lucro líquido do período, R$1.500. Analisando os resultados obtidos com a consolidação das demonstrações dos resultados das empresas que compõem o grupo econômico, Antônio Pedro se deparou com os seguintes números: lucro bruto de R$37.600, despesas, receitas operacionais negativo em R$4.650, lucro líquido do período R$32.950. Considerando os resultados apresentados nas demonstrações do resultado consolidado, Antônio Pedro, considerando os resultados apresentados na demonstração do resultado consolidado, Antônio Pedro chegou, provavelmente, né, à seguinte conclusão. Letra A. O valor apresentado para despesa receita operacional é resultante da correta consolidação. B. O valor das despesas receitas operacionais após a devida consolidação deveria ser de R$ 11.680. C. O lucro líquido do período após a devida consolidação está equivocado, pois o valor correto é de R$ 26.450. D. Os valores apresentados para lucro bruto e lucro líquido do exercício na demonstração do resultado consolidado estão corretos. E eu coloquei consolidada em vários, em vários locais, né? Bom, o que a gente precisa aí? A gente precisa, mais uma questão de demonstração consolidada, dessa vez é uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, e a gente vai precisar fazer a consolidação dela também. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, tá? Considerando aqui que, no caso, a gente vai ter o resultado de equivalência patrimonial, que é a Arvoré é controladora e a BLOI e a CONF são controladas. Então, o resultado de equivalência patrimonial, ele é referente às controladas. E aqui elas estão até zeradas, né? Então, para a gente fazer uma demonstração do resultado consolidado, a gente vai ter que fazer a eliminação. Aqui o que diz respeito, que estão contidas uma na outra, é o resultado da equivalência patrimonial. E o restante dos valores a gente vai somar para fazer a consolidação. Então, lucro bruto vai ser 30.450 da Arvoré, mais 5.500 da BLOI, mais 1.650 da CONF. Vai dar um total de R$ 37.600. As despesas e receitas operacionais, a mesma coisa, a gente vai somar 4.000 mais 500 mais 150 mil, mais 150 reais, desculpa, vai dar um valor de R$ 11.150. As despesas gerais e administrativas vai dar um total de R$ 11.680. O resultado financeiro vai dar um total de R$ 530 e o lucro líquido do exercício R$ 26.450. E aí vai ficar assim a nossa DRE consolidada. E aí a gente tem que analisar os
os itens, né? A letra A, ele diz que o valor apresentado para despesa, receita operacional é resultante de correta consolidação. Tá falso, porque a gente viu aí que as despesas e receitas operacionais ficaram no valor de R$ 11.150. Então, letra A tá falso. A letra B, que o valor das despesas e receitas operacionais após a devida consolidação seria de 11.680, tá errado, ficou 11.150. Na letra C, o lucro líquido do exercício após a devida consolidação está equivocado, pois o valor correto é de 26.450, tá certo, então a letra C é o gabarito da questão. E a letra D, os valores apresentados para lucro bruto e lucro líquido do exercício na demonstração do resultado consolidado estão corretos. Tá falso, né? Porque a gente viu que o lucro bruto tá correto, mas o lucro líquido não. Então, gabarito, letra C de casa. Questão 46, prova branca, 45 verde, 45 amarela, 45 azul. Considere um grupo econômico composto por 3 empresas, A, B e C. A empresa A é controladora e possui 100% das participações societárias de B e C. As referidas empresas apresentam os seguintes balanços patrimoniais individualizados. E aí aqui tem um balanço patrimonial para cada empresa, tá? Eu não vou ler todos os valores, porque ficaria mega cansativo. Se você precisa da legenda ou se você precisa do áudio, me perdoe, mas não vai ser muito produtivo pra gente. E aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem na descrição do vídeo, tem o link para você baixar os arquivos, tá? O e-book tanto da prova, sem os comentários, e tem também o link para você adquirir o e-book comentado já com a resolução por escrito. Talvez seja mais produtivo para você, tá? Então, a gente tem um balanço patrimonial para a empresa A, um balanço para a empresa B e um balanço para a empresa C. O auditor Spinelli, ao finalizar o serviço de auditoria, verificou que o balanço patrimonial do referido grupo econômico foi corretamente consolidado e, portanto, apresentava os seguintes valores. E aí a gente tem as opções, né? A letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Cada uma das alternativas é um balanço diferente, é um balanço consolidado. Na verdade, essa é mais uma questão de balanço consolidado, de demonstrações consolidadas, né? Eu nem considero que essa questão seja de auditoria, eu considero que ela seja realmente de contabilidade geral e que nessa prova a gente não teve questões de auditoria que cobrasse exatamente o conteúdo de auditoria. Aqui para mim é uma questão de contabilidade geral que está cobrando da gente demonstrações consolidadas e é assim que vai aparecer no seu material se você for meu aluno lá no momento de estudar para o CRC, tá? Bom, como que a gente vai fazer então a consolidação desses valores, né? Então, a gente sabe que a empresa A, ela é a controladora da empresa B e da empresa C. A gente sabe que para fazer a consolidação, a gente tem que eliminar tudo aquilo que for semelhante, né, entre elas. Então, por exemplo, se uma empresa comprou da controladora ou da controlada, se uma está devendo a controlada ou a controladora, se uma tem um investimento o investimento da controladora nas controladas, então a gente tem que fazer esse tipo de eliminação. E depois que a gente faz a eliminação, com os outros saldos, a gente só soma os saldos de forma que na demonstração consolidada vai aparecer uma demonstração que demonstre o valor total do grupo. Então, por exemplo, nas contas, por exemplo, de ativo, a gente vai somar os saldos, imobilizado, a gente vai somar os saldos e assim por diante. É assim que a gente faz a consolidação. E aí a gente vai marcar aqui a alternativa, o balanço que representa aí essa consolidação. Então, o que a gente tem aqui nas companhias que pode ser eliminado? Na empresa A, a gente tem os investimentos, porque a empresa A é a controladora. Então, se ela é a controladora, ela tem os investimentos nas controladas B e C. Então, a gente tem a investida B em R$ 7.000 e a investida em C, R$ 4.500. E a gente vai eliminar a contas a pagar intercompanhia, ou seja, a empresa A comprou de uma companhia, aqui ela não falou se é B ou C,
mas a gente tem esse valor de R$5.000 que a gente vai eliminar também, porque ele também está referente à companhia, e aqui a companhia B, né? Na empresa B, ele tem uma contas a receber intercompanhia de R$5.000, ou seja, B vendeu para A está em contas a pagar de R$5.000 e B contas a receber de R$5.000. Então a gente pode eliminar esses dois valores, porque quer dizer que a gente tem valores semelhantes, né, nas duas companhias. Na empresa B, a gente tem o patrimônio líquido de R$7.000 e esse valor é o total da investida. Aqui, ó, se você for olhar na investida B, lá na empresa A, ela tem um investimento em B no valor de R$7.000. Na empresa C, a gente tem também o patrimônio líquido de R$4.500, que é o investimento que está lá na empresa A. Eu espero que eu esteja sendo clara, tá? Parece que falando assim tá um pouco confuso, mas você vai eliminar o que uma for semelhante na outra, tá? Então, se uma comprou na outra, uma investiu na outra, então esses valores semelhantes a gente vai eliminar para a gente fazer a consolidação. E para consolidar, a gente vai agora somar os valores, né? Então, ativo circulante ficou de R$37.500, ativo não circulante R$15.300, passivo circulante R$33.300, passivo não circulante R$2.600, patrimônio líquido R$16.950, gabarito letra A. Bom, pessoal, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. A gente se vê no nosso próxima questão. Bons estudos e até mais!